RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos desta edição do Jornal da Tarde. Muito boa tarde. O Presidente da República alerta para sinais de erosão que está a minar a confiança dos cidadãos na democracia. O Banco de Cabo Verde divulga relatório e diz que encerrou 2024 com sinais de solidez externa, com aumento das reservas internacionais em 7,5% em relação ao ano anterior. O NTCCS defende aumento do salário mínimo para 20 mil escudos no próximo ano e a sua secretária-geral assegura que a central está com melhor saúde que nunca. Burkina Faso, Mali e Níger anunciam conjuntamente a sua retirada do Tribunal Penal Internacional, acusado de instrumento de repressão dos neocolonialistas. Um Estado palestino ganha mais apoios e reconhecimento. O presidente da autoridade palestiniana pede ao Hamas que entregue as armas e anuncia eleições presidenciais um ano após o fim do conflito entre Israel e Hamas. São esses os títulos. O desenvolvimento já a seguir numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Um trabalhador natural da Ilha do Fogo morreu nesta manhã após cair de uma obra em Palmarejo, aqui na praia. O trabalhador, identificado como Zaidi, usava os equipamentos de proteção e estava coberto pelo seguro obrigatório. Entretanto, o inspetor-geral do trabalho, Anildo Fortes, garante que é o segundo acidente mortal em obras na cidade da praia numa semana, conforme apurou a Ednea Barros. Tudo indica que a causa do acidente foi uma queda de altura de um prédio em construção, mas será aberto um inquérito para apurar os factos com mais precisão. Um dos colegas de trabalho relata o que supostamente está na origem do acidente. Sim, a minha sala trabalhava nos três. O inimigo aquele que cai no chão, com uma zona de riba. Já trabalhava de baixo, já sabe de riba, te preparava coisa peso, com as mãos coisa baixa, isso que preparava direito. Só que quando não é está brincando naquela coisa, naquele guincho. Assim que um é mostra bem de baixo. Sabe de baixo, um digo para riba, só que coisa está bem, mexe assim, sem encorre. Mulher no chão. Então é guincho que se prepara direito? Guincho que se prepara, esse que vê talvez só é tu brinca. Esse que prepara guincho. Tirou o pé só aqui na mão. Era vários hospital. Que chegar e cair. Que chegar e cair, não. Que outro que chegar e cair. Só um que cai. Como ele tinha para aguentar ou como pegaram nele, é bem de baixo. Guincho que ele normalmente para servir para cozer. É para mais material riba, bloco, que as coisas assim que não mais riba. O falecido é identificado como Zaidi, natural da Ilha do Fogo, deixa 3 filhos menores órfãos, pois a mãe das crianças já havia falecido. Uma trabalhadora da zona foi uma das primeiras a chegar ao local após ouvir o estrondo da queda do guincho e relatou o ocorrido. Começou aquele barulho de ferro lá, no corre para ali, o rapaz grita, no corre para ali, a gente me enconchei para nós amigos, ele é de fogo, e estamos a cheirar grande, estava na chão, pão, me cata mexer, me catanaram um bocadinho e a sangue bem sei. Rapaz que foi mofa, me tinha algum e folguinho mais. Já um bocadinho rapaz foi me catar de folgo, uma sangue sai para a boca. Não, bombeiro chegou imploraram, quando vi que bombeiro não tinha, morreu. A vítima mortal usava todos os equipamentos de proteção e tinha seguro, segundo o inspetor-geral do trabalho. O inspetor defende a ação conjunta e mais responsabilidade no setor da construção civil. Nós temos tentado sempre fazer fiscalização nessas obras, mas só a fiscalização não é suficiente. É preciso uma articulação entre várias instituições, nomeadamente as câmaras municipais que licenciam as obras, os donos das obras, as ordens profissionais, nomeadamente as ordens dos engenheiros, dos arquitetos, a Inspeção-Geral do Ordenamento do Território e Construção Imobiliária, para juntos tentarmos, portanto, evitar que estas situações aconteçam. Nós, infelizmente, não recebemos a comunicação do início das obras. Deparamos com essas obras quando já estão bem avançadas. Ou alguém nos avisa ou estamos a passar e vemos essas obras. Os donos das obras têm a obrigação de comunicar o início das obras. E as próprias câmaras municipais poderiam fazer isso, mas infelizmente não fazem. O que torna, portanto, a fiscalização um bocado difícil. E também informalidade. É um setor que há muita informalidade. Qualquer pessoa é mestre de obra, qualquer pessoa é responsável de uma obra. E isso torna difícil. O acidente ocorreu pouco depois das 8 horas da manhã e o corpo foi levantado por volta das 11h50 após as diligências.
Duas vítimas mortais em acidentes de trabalho em praticamente uma semana no Palmarejo, aqui na praia. E o Presidente da República alertou hoje para os sinais de uma erosão silenciosa que está a minar a confiança dos cidadãos na democracia. José Maria Neves deixou esta mensagem durante uma conferência de imprensa para fazer o balanço dos encontros que manteve nos últimos dias com partidos políticos, instituições religiosas e personalidades da sociedade civil, bem como antigas altas figuras do Estado sobre a situação política nacional. O Carlos Santos esteve presente e tem os pormenores. O chefe de Estado começa por esclarecer que Cabo Verde não vive uma crise política ou institucional. As instituições funcionam e a democracia já é um hábito, mas entende José Maria Neves que essa normalidade não dispensa uma reflexão quanto à necessidade de se consolidar os alicerces da democracia, até porque, avisa o Presidente da República, há sinais preocupantes. Há sinais de erosão silenciosa que minam a confiança dos cidadãos nas virtualidades da democracia e no futuro do país. José Maria Neves critica a postura daqueles que têm instigado ao ódio e beligerância, pondo em perigo a convivência democrática. Um caminho que, segundo o Presidente da República, aprofunda a polarização e a violência do discurso político, e as consequências já se fazem sentir. Uma das consequências mais graves da falta de diálogo é a caducidade generalizada dos mandatos de órgãos externos ao Parlamento, alguns há mais de um ciclo completo. Acresce a dificuldade de entendimento entre órgãos de soberania, entre o poder central e o poder local, entre situação e oposição. Quando se aproxima mais um ciclo eleitoral, é preciso, diz José Maria Neves, apostar na serenidade, o que só se consegue através do diálogo e de negociações, evitando a judicialização da política. Para o chefe de Estado, há reformas que não podem ser mais adiadas. Refiro-me, em particular, às reformas do Estado, à saúde, à educação, aos transportes e às relações externas. Para um pequeno Estado arquipelágico como Cabo Verde, estas matérias exigem consensos amplos. Uma agenda a que se junta a despartidarização da administração pública, acompanhada de uma aposta no mérito e na competência dos cidadãos. José Maria Neves terminou a sua comunicação ao país com um apelo em torno do que considera ser essencial para o desenvolvimento do país. Um apelo pungente à união de todos nas ilhas e na diáspora em torno do que é essencial. Só assim poderemos resgatar a credibilidade da política e dos políticos, revitalizar a democracia, reafirmar o nosso compromisso com as liberdades fundamentais e acelerar o processo de transformação rumo à prosperidade. Dos partidos políticos com assento parlamentar, apenas o MPD ainda não foi ouvido pelo Presidente da República. Segundo José Maria Neves, o partido que suporta o governo tem alegado questões da agenda para se deslocar ao Palácio do Platô. O Presidente da República alertar para sinais de uma erosão silenciosa que está a minar a confiança dos cidadãos na democracia. E a Ministra da Justiça visitou hoje o Instituto da Modernização e Inovação da Justiça, criado há menos de um ano para gerir todas as infraestruturas e recursos tecnológicos do setor e assegurar a prestação de serviços de qualidade. A governante dá conta de um desempenho bem-sucedido, não obstante os desafios, nomeadamente com o PCFR do Instituto. O que quer a governante é fazer com que todo o operador judiciário utilize o sistema de informatização. Para já, até esta data, 12 mil autos já foram tramitados em formato digital, conforme apurou a Joana Lopes. Joana Rosa diz satisfeita com o desempenho do IMIS, criado em setembro do ano passado, para criar todas as condições para que os serviços sob a alçada do Ministério da Justiça possam ser prestados online. E o IMIS está a fazer o seu trabalho e com sucesso. É claro que ainda temos desafios, estamos à espera da aprovação do PCFR do IMIS, porque precisamos recrutar mais técnicos, precisamos fazer o acompanhamento a todas as comarcas, ter um acompanhamento on-job,
e permitir, nesta fase inicial principalmente, que nenhum operador judiciário deixe de utilizar o sistema de informatização, porque senão vamos continuar a trabalhar uma parte na plataforma, outra parte em papel. É isso que não queremos, por isso que caberá ao IMIS fazer todo esse trabalho. O presidente do IMIS, Juvenal Pereira, diz que o Instituto já está a funcionar em pleno em todas as comarcas do país e com resultados consideráveis, como, por exemplo, o facto de se ter conseguido reduzir cerca de 600 mil folhas de papel desde a sua criação em setembro de 2024. Nós já temos a implementação do sistema em todas as comarcas, de Santo Antão ao Fogo, e já tramitamos cerca de 12 mil autos digitalmente. Se nós formos multiplicar esse número por uma média de 50 páginas por autos, podemos calcular que mais de 600 mil folhas de papel, por exemplo, foram reduzidas. E isso representa, digamos, um ganho econômico para o próprio Estado. Juvenal Pereira assegura que as vantagens que o Instituto traz aos cabo-verdianos são várias, nomeadamente contribuir para aproximar as pessoas do Ministério da Justiça. O nosso trabalho vai contribuir para a aproximação da Justiça às pessoas, garantir maior acessibilidade, melhor eficiência do próprio sistema judicial e permitir que as pessoas, através de canais digitais, online, a partir do seu telemóvel ou a partir do seu computador, possa aceder a todos os serviços da Justiça, não só ao nível dos tribunais, mas também a nível das direções centrais e direções de serviço, para poderem, digamos, instruir os seus processos e exercer, sobretudo, plenamente a sua cidadania. É de referir que o Instituto da Modernização e Inovação da Justiça assumiu também o desenvolvimento, implementação e acompanhamento do Sistema de Informação da Justiça, antes a cargo do NOSI. Falamos agora da macroeconomia. O Banco de Cabo Verde encerrou 2024 com sinais de solidez externa. As reservas internacionais aumentaram 7,5% em relação ao ano anterior e atingiram os 84,7 mil milhões de escudos, garantindo a cobertura de 6 meses e meio de importações acima do limiar de segurança. Este é um dos sublinhados do relatório de atividades e contas do Banco de Cabo Verde, que já se encontra disponível para consulta. No mesmo documento, o Banco Central recorda que subiu as taxas de juro em 3 ocasiões, em maio, novembro e dezembro, para travar a saída de capitais e proteger o regime de câmbio fixo com o euro. No balanço das atividades realizadas no ano passado, o Banco de Cabo Verde destaca ainda a classificação das instituições bancárias de importância sistémica, obrigadas a reforçar fundos próprios para aumentar a resiliência do sistema financeiro. Outro marco do ano, lê-se no documento, foi o arranque do projeto piloto do sistema de transferências imediatas e inclusivas, com 4 bancos comerciais e a CISP, o CISP, que promete acelerar a digitalização dos pagamentos e alargar a inclusão financeira no país. Na circulação monetária foram emitidas mais de 5 bilhões de notas, avaliadas em 6,4 mil bilhões de escudos, enquanto a contrafação caiu quase 38% face a 2023. O governador garante que estas medidas reforçam a confiança na economia e asseguram estabilidade de preços. A concluir, o Banco Central recordou que prolongou o plano estratégico até 2025 e já prepara o próximo ciclo que vai orientar a política monetária e a supervisão até 2029. A UNTCCS reivindica aumento do salário mínimo para 20 mil escudos em 2026 e aumento das pensões entre 5% e 10% e critica a inação do governo em relação ao alargamento da segurança social ao setor informal. Ao comemorar os seus 47 anos de vida, a Central Sindical, que diz estar com mais saúde que nunca, recordou a luta para travar a tentativa da sua eliminação na década de 90 e homenageou os colaboradores de ontem e de hoje, conforme o Cândido Amorim Fortes. A União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos, Central Sindical, continua a lamentar que, ao longo dos tempos, tenha tido apoio apenas a nível internacional. A comemoração dos 47 anos da UNTCCS é a ocasião para a secretária-geral da Central Sindical recordar a tentativa de anulação do estatuto jurídico da organização nos anos 90 do século passado, mas também para homenagens. É um momento de homenagem a todos, sem exceção, que contribuíram para este momento de hoje. Os que estão aqui presentes, os que não podem estar aqui presentes. Quando houve a mudança do regime, fomos atacados. Queriam a todo
custo e de qualquer maneira acabar definitivamente com o NTCCS, mas graças aos apoios das nossas congêneres internacionais, o governo de então foi pressionado para não perseguir ao NTCCS. Joaquim Almeida garante que hoje a central sindical não poderia estar mais forte e determinada e exige aumentos em 2026. O governo tem que se pronunciar, é claro, na concertação social, como é que vai ser o ano 2026. Se haverá aumento ou não, porque os trabalhadores estão prontos para saírem à rua, para lutarem. Nós temos que concertar com o patronato, porque é a parte privada. Mas nós pensamos em 20 mil escudos, salário mínimo nacional para todos os trabalhadores. Isso é o mínimo para que um trabalhador possa viver com dignidade. Se reparar, o governo esquece dos pensionistas. Também queremos um aumento entre os 5% aos 10%, porque padecem da mesma dificuldade, como já disse, que todos os trabalhadores no ativo. Joaquim Almeida considera que o governo poderia fazer mais para levar a proteção social aos trabalhadores do setor informal, ao contrário da UNTCCS, que, com o apoio do INPS, organizou hoje um ateliê para agentes sindicais sobre o tema. Para dar ferramentas, capacitar os participantes desse ateliê, como trazer essa parte vulnerável da nossa sociedade para o sistema, de modo a terem o abono de família, uma pensão social. Se o governo estiver interessado, alguma coisa já se fazia, mas não faz nada. Tem um ateliê sobre a informalidade em que a UNTCCS vai participar para Santa Catarina, Praia e São Vicente. Este projeto é financiado pelo Luxemburgo, já iniciou online. O NTCCS comemora o seu 47º aniversário com um ateliê sobre a proteção social para trabalhadores no setor informal e exige aumentos em 2026. De recordar que a pensão social mínima em Cabo Verde é de 5.000 escudos. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 17 minutos, sensivelmente. Jornal da Tarde, o ministro do Bar refuta declarações do presidente da Câmara Municipal do Baio referentes às obras do desassoreamento do Porto da Ilha. Diz Jorge Santos que as declarações de Heli Brito são irresponsáveis e não correspondem à verdade. Abílio Rodrigues tem os detalhes. Heli Brito pediu a suspensão dos trabalhos de desassoreamento do Porto do Maio, alegando que a intervenção tem provocado degradação ambiental e socioeconómica na praia de Bichi Rocha. Jorge Santos chamou hoje a imprensa para reagir a essas declarações. Portanto, as declarações do Presidente da Câmara são declarações irresponsáveis, não é? De quem tem informação, mas quer fazer política à custa de algo que ele conhecia. E deixamos claro que o trabalho estava a decorrer para repor a normalidade do abastecimento da ilha do Maio. Porque não havia porto, as populações estavam com necessidade de serem abastecidas, os navios não conseguiam atracar e era preciso criar condições de atracagem. Isso é em função dos apelos de toda a classe de comerciantes, dos investidores e da própria Câmara. E agora vem com um argumento de que o desassoreamento do Porto para pôr a ilha em normalidade está a desequilibrar ambientalmente. Os trabalhos de dragagem no Porto da Ilha do Maio foram concluídos há 2 semanas. O que decorre neste momento é o reassentamento da areia. O procedimento, diz o ministro, integra o plano técnico definido para garantir a sustentabilidade e a funcionalidade do Porto do Maio. Porque o Porto está a funcionar. Contrariamente ao que eles dizem, o Porto é um porto que foi construído recentemente e é um porto com dimensões de receber qualquer navio, à exceção de uma rampa que tem uma estrutura metálica que foi adaptada aos ferros. Portanto, os únicos navios que têm problemas de atracagem por causa do assoreamento são os ferros Crioula e Liberdade. E neste momento as condições estão criadas, a profundidade existe, os navios estão a atracar sem problemas nenhuns. O Porto do Maio está operacional e pode receber as embarcações, responde a todas as demandas e necessidades operacionais da ilha, entende o governante. O acompanhamento técnico é permanente e rigoroso, com avaliações periódicas do impacto, segurança e sustentabilidade ambiental. A decisão do Ministério do Mar, mas também em alinhamento com o Ministério do Ambiente,
é que essa areia sirva para fazer o equilíbrio ambiental da própria ilha. Todo o trabalho do reassentamento da areia é feito mediante um plano, com muita responsabilidade e também com o objetivo do equilíbrio ambiental da Ilha do Maio. Seja a praia de Ponta Preta, seja Calhetinha, seja qualquer outra praia da Ilha do Maio. E este trabalho está a decorrer neste momento. Só a Enapor já investiu quase 50 mil contos nesse processo. Todas as informações sobre o andamento e impactos ambientais foram disponibilizados às autoridades e aos operadores portuários. De resto, realça Jorge Santos, o Ministério do Mar assegura o rigor técnico e transparência na execução dos projetos ligados ao desassoreamento no Porto do Maio. E os deputados do MPD estiveram de visita ao estádio da Várzea e falam de abandono do setor do desporto pela Câmara Municipal da Praia. Acusam a gestão de Francisco Carvalho de não cumprir a promessa de construir um estádio novo, o novo estádio da Várzea. Uma ocasião aproveitada pelo porta-voz do grupo, o deputado Alberto Belo, para anunciar um projeto que classifica de sustentável para o estado da Várzea. Promete tudo fazer para que o referido projeto seja executado pela Câmara Municipal da Praia. A Joana Lopes tem os detalhes. Um grupo de deputados do MPD, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Sul, realizou hoje de manhã uma visita à cidade da Praia dedicada ao setor do desporto, com o objetivo de acompanhar de perto os investimentos em curso e de dialogar com as entidades responsáveis pelas intervenções neste domínio. E o estádio da Várzea foi um dos pontos visitados, onde o deputado Alberto Melo fala de abandono por parte da Câmara da Praia e de falta de investimentos, contrariamente às promessas feitas pelo atual presidente da Câmara da Praia. Todos os jovens desportistas de Cidade da Praia, essa triste situação de Cidade da Praia, o abandono total de desporto não está ali na Estado da Várzea, para hoje é mal que Estado está, é um abandono é uma promessa de Câmara atual de fazer um novo Estado desde o primeiro mandato, portanto já está no segundo mandato, é que consiga nem concluir, é que faz com que seja feito essa promessa. No orçamento que se tem para 2026 está apenas 30 mil conto para desporto na cidade da Praia, insignificante 30 mil conto que até nem para fazer nada na cidade da Praia. Então traduz-se modo que está da importância do desporto e modo que está da importância a atletas e desportistas na cidade da Praia. Na ocasião, o eleito nacional, porta-voz do grupo de deputados do partido que sustenta o governo, diz ter propostas concretas e sustentáveis para o desporto na capital do país. O MPD apresenta projeto, o próprio projeto para o Estado da Várzea. Já não apresenta projeto, não volta a apresentar o projeto. Um projeto que também de encontro com a expectativa e com vontade de todos os desportistas, uns projetos atual, moderno, que sustentável, sobretudo sustentável, um projeto que também de encontro com a vontade de todos os desportistas. Eu já não tive a oportunidade de apresentá-lo, não te volto a apresentá-lo, para fazer de tudo com que a Câmara executa esse projeto que tanto preenches e tantos desportistas se almeja. O que pretende o grupo de deputados com a visita de hoje é reforçar a sua proximidade ao setor desportivo, ao escutar as necessidades e perspectivas das instituições competentes. E arrancou hoje na Ilha do Sal a terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal, uma sessão que tem na ordem dos trabalhos de discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2026. Hoje de manhã, no período destinado aos munícipes, duas questões foram levantadas: cuidados infantis e poluição sonora, conforme o Valdemar Almeida. Com 24 anos dedicados aos cuidados da pequena infância, Elsa Cabral, ou Tia Elsa, aproveitou esta oportunidade para manifestar o seu desalento no que diz respeito às exíguas condições do atual jardim infantil da Câmara Municipal de Santa Maria. Ele para mim um projeto de jardim no Tanael, que é um jardim que é adequado para crianças, que é adequado para um ser humano de 4 horas por dia, para 80 crianças. Funciona 40 de manhã, 40 de tarde, acompanhado de 5 adultos. Não quer admitir que ali nós trabalhamos, como monitora, está a fazer 24 anos de trabalhar para pré-escolar, não quer admitir. Não tem naquele estado, não tem na ele. Naquela casa de banho, ele não está a levar colheres para menino comer. Naquela casa de banho, não está a levar frutas para meninos comer. Enquanto o menino está a defecar,
Não te leva colher para o menino comer. Não te leva menino para o comer. Não te leva fruta para o menino comer. Em resposta, o edil Júlio Lopes assegurou que a situação ficará resolvida com a inauguração, no próximo dia 2 de outubro, de um jardim infantil construído de raiz com capacidade para acolher 160 crianças. Eu vou dizer aqui publicamente, a Dona Elsa vai trabalhar num jardim novo, ela vai, de facto, chegar à reforma num jardim. Já lançámos o aviso para inscrição dos novos alunos. Eu vou dizer o seguinte: com este novo jardim vamos lançar para o mercado mais de 200 vagas. Se cada sala recebe 20 crianças, são 4 salas, 80 de dia, 80 de manhã, 80 à tarde, estamos a falar de 160 a 200 crianças. Ainda no período antes da ordem do dia, o munícipe José Paixão expressou a revolta de vários moradores do bairro de Ribeira Funda que estão cansados da permanente poluição sonora provocada pelas motorizadas. Isso é um abandono total, que não faz sentido. Nas ilhas, uma ilha que está a trabalhar de noite, 14 horas, 24 horas. A Câmara Municipal tem que tomar uma medida, tem que fazer alguma coisa. Que pode ser catadrete. Não tem que ser, não tem indignado que essa coisa ali. Portanto, ali, vamos pôr essa coisa em nome de várias outras pessoas que têm sido a sofrer dias e noites e nunca tem ninguém. Apesar da situação ultrapassar as competências da Câmara Municipal, Júlio Lopes disse que vai reforçar o apelo junto à Polícia Nacional, entidade que de facto pode intervir para debelar a situação. Tivemos um encontro com o novo comandante, agora estamos com o novo comandante, muito dinâmico, e pensamos que, de facto, essas questões têm que ser resolvidas. A polícia, através das rondas, tem que impedir pessoas à noite com motas, e não é só motas, jovens que quebram garrafas, enfim, barulho que incomoda o cidadão. Por isso, esse é um problema da Polícia Nacional, porque só a Polícia Nacional é que funciona depois da meia-noite. A terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal do Sal tem a duração de 2 dias e tem como pontos de destaque em discussão o plano de atividades e orçamento para 2026. 13h27. O Presidente da Câmara Municipal do Maio, Relly Brito, rejeita a ideia de que há lentidão na aprovação dos principais instrumentos de gestão da ilha enquanto reserva mundial da biosfera. O Presidente da Câmara do Maio fez notar que os principais instrumentos de gestão da reserva já foram aprovados, faltando sim a indicação de uma equipa técnica para a sua operacionalização. Relly Brito assegura que a Câmara já fez a parte que lhe compete e que agora cabe à Direção Nacional do Ambiente dar o passo seguinte. Eu reserva, mas a gestão é presidida pela Câmara Municipal, mas tem em parceria com o Governo. Então, nesse momento, a Câmara está agora para criar condições para que, efetivamente, essa comissão seja constituída ou personalizada, porque legalmente ela tem existido e já foi discutido, já foi apresentado durante uma grande conferência que foi um encontro foi feito na cidade da Praia, juntamente com outra reserva que é do fogo. Ou seja, a Câmara já fazia parte e cabe agora o Governo. Exatamente, porque é uma gestão feita pela Câmara, mas é partilhada a partir da Direção Nacional. Sobre a comparação com a Ilha do Fogo, Relly Brito defende que cada reserva tem a sua especificidade e que cada Câmara tem a sua dinâmica de gestão. A reserva do Fogo e da Ilha do Maio é a reserva diferente, mas no entanto nós vamos ter uma grande associação ali, que é a Fundação. A Universidade tem feito um excelente trabalho, também é reconhecida pelo próprio Presidente da República por mérito, e nesse momento já existe um plano de ação para essa reserva, então em caso de não tem um risco. Mas acreditamos quando o instrumento a ser criado tem dinâmica. Se houve mudança da Câmara Municipal, é normal que também já a Câmara do Fogo continue com a mesma Câmara. Então acho que é isso que não pode considerar momentos diferentes tipos de processos. Mas a gestão que está abandonado. É que está abandonado porque não participa no todo encontro, e a Fundação Universidade é um grande parceiro e também não tem constante articulação com a Direção Nacional de Ambiente.
Presidente da Câmara Municipal do Baio reagia às considerações da Fundação Maio Biodiversidade sobre a alegada lentidão no processo da criação dos principais instrumentos de gestão da Ilha do Maio enquanto reserva mundial da biosfera. Veleiros de alta performance que cruzam os oceanos na regata Globo 40 já estão na Baía do Porto Grande, depois de uma etapa que passou por Espanha. Vão permanecer mais de uma semana na Baía do Mindelo, interagindo, impulsionando a economia local a partir da Marina do Mindelo, que já tem previsão de chegada de outras regatas. José Pedro Santos tem os detalhes. Após um percurso de 1.500 milhas náuticas de aproximadamente 3.000 km, a regata Globo 40, que partiu da França, passou pela Espanha, chega à Ilha de São Vicente com 8 veleiros de classe 40, um tipo de embarcação de alta performance nas travessias oceânicas. A competição de nível mundial, 30.000 milhas náuticas do percurso, é disputada em duplas, mas arrasta um grande número de pessoas que integram as equipas técnicas de suporte, um evento que já consta do plano de trabalho da Marina do Mindelo, conforme a sua administradora Jacqueline Gomes. Mas para além das 16 pessoas, ainda tem uma equipa que te fica por trás e que te acaba por bem através de avião, escada bem na barra. Por ser a primeira regata da abertura da época alta, da temporada da época alta, ele te começar por bem despertar-nos aquela iniciativa, não, mas aquela vontade já de preparar para que as regatas que te bem logo a seguir. Menos expressiva em termos de impacto económico, admite Jacqueline Gomes, que não deixa de realçar a dinâmica que traz ao processo receptivo das regatas Rally du Soleil e mais Atlantic Rally for Cruiser Plus. A regata Rally do Soleil, que também é a partir do dia 4 de novembro por uma semana, e uma regata que também em princípio com 20 a 25 barcos, com mais de 100 tripulantes, e logo a seguir não tem a regata Arco Mais, que é a regata que já passa mais de seu tempo ali na Marina Mindelo, que tem contado até agora com 93 barcos feita reserva e com um total mais ou menos de 400 pessoas. As regatas, de modo a dizer, este é um impacto positivo para a Ilha de São Vicente, não só para a Marina Mindelo, é que está aí a ganhar, mas também a cidade de Mindelo, Ilha de São Vicente, e também não pode dizer que a ilha vizinha, Santo Antão. Este movimento está, nós todos saber, é grande parte da economia de São Vicente, porque as regatas, nessas estadias, isto acaba por consumir nos restaurantes, nos mini-mercados, enfim, a economia da Ilha de São Vicente acaba por ser movimentada e, com certeza, positiva. A catástrofe que regressou à Ilha de São Vicente e a sua Baía do Porto Grande alterou um pouco o status que goza a ilha a nível internacional, mas não fez cair a procura, justifica a entrevistada da RCV, que dá conta que as organizações promotoras das habituais regatas que passam por Mindelo têm tido cuidado de certificar se mantêm as mesmas condições de acolhimento. Esta querer visitar aqui as praias que te dá para aproveitar a grinha assim, não te recomendar a praia de São Pedro, que a grinha assim é a praia que mais limpa ali. Este aproveitar para fazer excursões, tour na ilha, Moda Monte Verde, que norte de Bahia, que as partes que mais limpa ainda é que te dá para visitar. Bom, é o que não tem grinha assim, é o que não te pode mostrar, mas claro que se a ilha estivesse mais limpa, não estava a acabar por ter um destaque maior, não é isso? A regata Globo 40 deixa a Baía do Porto Grande no dia 2 de outubro para uma segunda etapa de 7.050 milhas náuticas que a levará à Ilha Reunião no Oceano Pacífico. Do mar para a terra, que o futuro do uso da terra, a soberania alimentar e a sustentabilidade são os temas centrais do Workshop Internacional Solo, Alimentação, Sociedade e Liberdade em África, iniciado hoje em Cabo Verde, numa iniciativa da Universidade do Cabo, em parceria com a Fundação Amílcar Cabral. Tudo está a acontecer no campus da Unicef, no Palmarejo Grande, onde esteve a Ednea Barros. O presidente da Fundação Amílcar Cabral e a chefe de Estado cabo-verdiano destacou a atualidade dos temas debatidos e a importância de refletir sobre os desafios da agricultura em Cabo Verde. Pedro Pires sublinha ainda que a soberania alimentar está diretamente ligada à soberania nacional. O futuro do nosso país obriga-nos a trabalhar a questão da conservação de solos, a questão da melhoria da produção, a questão de introdução de novos métodos de cultivo, etc. A África, do meu ponto de vista, precisa de cuidar melhor de si. Agora, se as lideranças continuaram dependentes das ideias de fora, das prescrições das receitas de fora, vão ter dificuldades porque essas receitas estão adaptadas a outros contextos e, eventualmente, têm como pano de fundo outros interesses. A questão da soberania alimentar é fundamental para se ter o resto de soberania. Porque tudo isso é uma questão de política. Mas é questão de política. Quais as políticas que nós escolhemos?
O evento abarca também o lançamento do livro Defender a Terra e Defender o Humano, de Carlos Lopes, Leslie Green e Anselmo Matos, professores da Universidade do Cabo, obra que recupera o pensamento de Amílcar Cabral sobre a agricultura, sustentabilidade, conectando-os aos desafios climáticos atuais. O que o livro nos traz é uma ideia de que, a partir do solo, nós podemos ver que há várias formas de o tratar. Há uma forma que é mais predatora e que tem a ver com a experiência colonial, mas há uma forma mais inclusiva, onde se respeita as pessoas, a sua relação com a natureza, a regeneração do solo, que leva a que hoje em dia se fale muito de bio, agricultura bio, produtos bio. E, portanto, é interessante ver que Cabral já tinha ideia destes problemas e das mudanças climáticas nos anos 50. Portanto, achamos que era importante trazer essa contribuição. Acrescenta Carlos Lopes, a visão de Cabral sobre a regeneração dos solos e sustentabilidade é hoje mais relevante do que nunca e destacou que a África precisa valorizar os seus próprios modelos de conhecimento em vez de depender de soluções externas. E quem não quer também soluções externas são 3 Estados, Burkina Faso, Mali e Níger, que anunciam conjuntamente a sua retirada do Tribunal Penal Internacional, TPI. O anúncio foi feito ontem, simultaneamente, pelos 3 países membros da Aliança dos Estados do Sahel, que se retiraram do Estatuto de Roma e do Tribunal Penal Internacional com efeito imediato. Eles acusam o Tribunal de aplicar justiça seletiva. A retirada do Mali, Níger e Burkina Faso do Tribunal Penal Internacional é uma decisão soberana, afirma o comunicado oficial. Os 3 países têm uma série de queixas contra o Tribunal Penal Internacional, responsável por julgar pessoas acusadas de genocídio e crimes graves. A declaração conjunta afirma que, ao longo do tempo, o TPI se tornou um instrumento de repressão neocolonial nas mãos do imperialismo, tornando-se um exemplo global da justiça seletiva. Por o Mali, Níger e Burkina Faso, é este duplo padrão que os levou a se retirarem. Em março passado, após uma reunião de ministros do Mali, da Nigéria e do Níger e do Burkina Faso, foi anunciada a criação de um Tribunal Penal de Direitos Humanos da Aliança dos Estados do Sahel. Na mesma reunião foram iniciadas discussões sobre a construção de uma prisão regional de alta segurança para fortalecer o combate ao terrorismo e crimes graves da região do Sahel. O presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas insistiu ontem perante as Nações Unidas que o Hamas deve entregar as armas e condenou os ataques do movimento islamita palestiniano contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. O Hamas não terá qualquer papel no governo. O Hamas e outras facções devem entregar as suas armas à autoridades palestinianas, insistiu Mahmoud Abbas, que interveio via videoconferência de alto nível sobre a solução dos 2 Estados, co-presidido por França e Arábia Saudita, após a administração norte-americana lhe ter recusado visto para entrar nos Estados Unidos da América. Israel acusa há quase 2 anos os responsáveis palestinianos de não condenarem os ataques. Na sua intervenção, o líder da autoridade palestiniana no poder, em partes da Cisjordânia, comprometeu-se com a realização de eleições presidenciais na Palestina, um ano após o fim da guerra atual entre Israel contra a faixa de Gaza, que serão seguidas por uma nova Constituição provisória. A Palestina não realiza eleições desde 2005 na Cisjordânia e em 2006 no caso de Gaza, controlada pelo Hamas. Mahmoud Abbas comprometeu-se igualmente com uma série de reformas ambiciosas na Palestina, entre as quais se destaca o desarmamento do Hamas, o fim dos pagamentos às famílias de prisioneiros e autores de atentados contra Israel, pagamentos repetidamente denunciados por Israel, a reforma do sistema educativo, de acordo com os parâmetros da Unesco, e a transferência de poder por um novo governo eleito. Reformas que são insistentemente solicitadas pela comunidade internacional. Queremos um Estado moderno e democrático baseado no Estado de Direito, no pluralismo, na partilha do poder e também na igualdade da justiça. Antes, o presidente francês Emmanuel Macron abriu a conferência com o anúncio de que o seu país, França, reconhece oficialmente o Estado da Palestina, gerando fortes aplausos das delegações, com a palestiniana a aplaudir de pé enquanto a israelita esteve ausente. Vários outros países ocidentais aproveitaram o evento em Nova Iorque para anunciarem o reconhecimento formal do Estado da Palestina, uma decisão contrária às pretensões de Israel, que tenta por todos os meios possíveis inviabilizar a efetivação de um Estado da Palestina. E o Presidente da República de Cabo Verde saudou hoje a decisão de vários países europeus que se juntaram à Austrália, Canadá e à Nova Zelândia de reconhecer o Estado da Palestina. José Maria Neves considera que este gesto traduz o respeito pelas resoluções das Nações Unidas que defendem a existência de 2 Estados na região. É uma via para a resolução definitiva desse conflito
e é também o respeito por todas as decisões que as Nações Unidas têm tomado desde a década de 40 do século passado. A existência de 2 Estados que devem conviver pacificamente naquela região, e é nessa linha que devemos trabalhar, afastando os extremismos de todos os lados. O chefe de Estado de Cabo Verde lembrou que o nosso país já reconheceu a Palestina em 1988. Nós estamos do lado dos países que já reconheceram o Estado da Palestina e queremos trabalhar para afastar os extremismos, promover o diálogo, fazer tudo para que haja negociações, solução negociada dos conflitos, para poder haver paz, para poder haver direito e respeito aos direitos, às liberdades do povo palestiniano e assim poder haver desenvolvimento. E questionado sobre as expectativas para a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, José Maria Neves sublinhou que Cabo Verde, como pequeno Estado insular, deve trabalhar pelo reforço do multilateralismo, pelo respeito ao direito internacional e pelo cumprimento da Carta e das resoluções da ONU. Já temos 13 horas mais 40 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Tempo agora para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Neste momento temos um aparelho da TACV, trata-se de um Boeing que fez uma ligação entre Praia e São Vicente, está prestes a aterrar no aeroporto de São Pedro. Este aparelho da TACV que foi para São Vicente já deixou a Praia e também a Boa Vista. O aparelho da TAP que vai de Rabelo para Lisboa. Este voo da TAP da Boa Vista para Lisboa deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 55 minutos. Um pouco mais à frente está uma outra aeronave também da TAP que partiu da Praia, vai em direção ao aeroporto de Lisboa, com aterragem prevista. Este que partiu da Praia às 6 horas mais 16 minutos. E finalmente uma terceira aeronave da TAP partiu de São Vicente e deve aterrar mais ou menos o mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo que o aparelho da Praia, por volta das 6 horas mais 16 minutos no aeroporto de Lisboa. Em sentido contrário, vem um aparelho da EasyJet, vem de Lisboa e vai para a Ilha do Sal, com aterragem prevista às 2 horas mais 40 minutos. Pela via marítima, neste momento, nenhum ferry está a navegar. O Dona Tututa chegou à praia há instantes, há coisa de uma hora, sensivelmente. Está aqui no Porto da Praia, onde também está o Crioula, e no Porto Grande, em São Vicente, estão os demais ferries. Chegado neste ponto, vejamos agora como é que está o movimento das marés, bem como outras informações. Por hoje, terça-feira, 23 de setembro, o sol despontou às 6 horas 23 minutos e 5 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 29 minutos mais 26 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo leste e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 19 horas mais 32 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas 57 minutos e a seguinte será às 13 horas, já aconteceu às 13 horas e 19 minutos. E a primeira pré-bar foi às 7 horas e 15 minutos e a seguinte às 19 mais 31 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 12 horas e 34 minutos até às 14 e 34. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será 1 hora e 28 minutos e a seguinte às 13 horas mais 46 minutos. E a primeira pré-bar amanhã acontece às 7 horas e 43 minutos e a seguinte às 19 horas mais 59 minutos. Os dados apontam que amanhã poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 0 horas e 58 minutos até às 2h58, ou então, Gil, das 13 horas e 16 minutos até às 15 horas e 16 minutos. Estamos a fechar então esta edição do Jornal da Tarde. Vamos recordar os títulos. Dissemos que o Presidente da República alertou para sinais de erosão que está a minar a confiança dos cidadãos da democracia. O Banco de Cabo Verde divulga relatório e diz que encerrou 2024 com sinais de solidez externa, com aumento das reservas internacionais em 7,5% em relação ao ano anterior. O NTCCS defende aumento do salário mínimo para 20 mil escudos no próximo ano e a sua secretária-geral assegura que a central está com melhor saúde que nunca. Burkina Faso, Mali e Níger anunciam conjuntamente a sua retirada do Tribunal Penal Internacional acusado de instrumento de repressão dos neocolonialistas. O Estado palestino ganha mais apoios e reconhecimento. O presidente da autoridade palestiniana pede ao Hamas que entregue as armas e anuncia eleições presidenciais um ano após o fim do conflito entre Israel e o Hamas. Tudo dito, foi uma edição e apresentação de Anatólio Lima.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.